A maioria do TSE condena Bolsonaro. Nós estávamos falando da semana passada, dessa questão do Bolsonaro, e novamente, né, voltou o julgamento e praticamente a maioria votando. Acho que faltam 2 minutos ainda para votar, se não me engano. Mas já foi formada a maioria, já né? foi formada a maioria, então já é fato consumado, né? Só o performance dos outros votos que não vão alterar o resultado, né? E Bolsonaro segue aí com recorde, até o momento, de 2 condenações e inelegibilidade por 8 anos. Vamos às informações que é da Agência Brasil. A maioria do TSE condena Bolsonaro por uso político do 7 de setembro. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou ontem pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso eleitoreiro das comemorações de 7 de setembro de 2022. É a segunda condenação de Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. Contudo, o prazo de 8 anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado 2 vezes. O ex-presidente está impedido de participar das eleições de até 2030. Até o momento, por 4 votos a 1, prevalece na votação a manifestação do relator ministro Benedito Gonçalves, no voto proferido na sessão de 24 de outubro. O ministro citou as irregularidades que Bolsonaro cometeu durante o 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Entre elas, as ilegalidades, Gonçalves citou a autorização do governo para que tratores de agricultores, apoiadores do ex-presidente, participassem do desfile e para a entrada de um trio elétrico na esplanada nos ministérios para a realização do comício de Bolsonaro após o desfile. No caso do general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, a votação está indefinida. O placar de 3 votos a 2 pela inelegibilidade. O voto do relator foi seguido pelos ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e Carmen Lúcia. Raul Araújo votou pela rejeição da ação contra Bolsonaro. A sessão continua para a tomada dos votos dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. As informações são da Agência Brasil. Vai pedir no Fantástico. Você falou outro dia, o falamos Bolsonaro na vai quarta-feira pedir. passada, eu disse que o ex-presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico, já pode pedir música 2 vezes no Fantástico, né? Porque vai agora ser condenado pelo 7 de setembro e tem mais ações que será condenado, enfim. O que eu vejo disso tudo? O presidente Jair Bolsonaro de tolo não tem nada. Essa que é a grande verdade. E essas condenações que vão aparecendo não vai mudar nada. Ele já está inelegível pela primeira condenação por 8 anos. Agora, o que me parece que é a estratégia do ex-presidente Bolsonaro? Usar isso a seu favor. Essa pauta da perseguição política já está começando a ganhar força. O ex-presidente Bolsonaro e a direita faz isso muito bem nas redes sociais. É uma dos defeitos do PT, que inclusive dito por eles, né? Nós não sabemos usar as redes sociais como o pessoal da direita, como o ex-presidente Bolsonaro. Então ele vai explorar isso ao máximo. Até na próxima eleição ele vai explorar isso, com certeza vai indicar alguém, né, para que concorra ao cargo da presidência. E o que eu vejo disso é que ele vai sair ainda mais forte. Por quê? A política econômica do país não vai bem, sabemos disso, né? Começa a faltar dinheiro no bolso das pessoas, do trabalhador, vão culpar o governo, e justamente. Então, me parece que essa estratégia de ficarem condenando o presidente Bolsonaro por conta do que aconteceu no governo dele, para que ele se torne inelegível 1, 2, 3 vezes, só vai acabar fazendo com que ele cresça mais, porque foi como o Márcio disse, essas condenações não vão somar, então ele não vai ficar inelegível somando todas essas penas, ele vai ficar o máximo ali, que é 8 anos, mas isso vai ser explorado por ele e ele não vai sair da mídia. Essa que é a grande verdade. Agora, um outro ponto que temos que trazer aqui é que as regras precisam valer para os 2 lados, e não é o que nós temos visto no Brasil. Aqui vale 2 pesos, 2 medidas. Para uns o rigor da lei, para outros, né, que são amigos do rei, é outro tipo de tratamento. Para não passar em brancos, vimos ali os irmãos Joesley. É um absurdo, né? De volta à cena do crime, como disse o vice-presidente Alckmin, né? Querem voltar à cena do crime.
Nada além disso. Os irmãos Joesley configuraram um escândalo de corrupção e tanta coisa, fizeram acordo de delação premiada. Confessaram muita coisa. Confessaram o crime, confessaram muita coisa. Agora estão lá, bonitos na fita, como diz o popular. Vão voltar provavelmente, muito bem, a transitar pelo palácio e tudo mais, né? Fazer negócios com o governo. Tá tudo muito bem, tudo muito bonito. Então, é assim que segue a democracia relativa aqui no Brasil. Para uns é um peso, para outros é outra medida. Eu queria destacar o que eu havia falado na semana passada, que eu não acreditava na isenção do ministro Benedito, que, caso vocês não se recordem, ele é o ministro que teve o tapinha no rosto por parte do Luiz Inácio. E quando na posse lá no TSE, ele grudou no ouvido do ministro Alexandre de Moraes e falou: missão dada é missão cumprida, né? Então me assusta muito de ver quando membros do judiciário estão envolvidos aí politicamente com a coisa, né? O que a gente espera deles é a isenção e que façam julgamentos aí sem paixões políticas, o que me parece que passou longe, né? Ainda nessa mesma linha, houve um comentário para lá de lamentável do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre essa questão do 7 de setembro, em que ele classifica como vergonhoso ter deixado o primeiro-ministro de Portugal de lado e ter ficado o Luciano Hang lá do lado do presidente Bolsonaro durante o desfile de 7 de setembro. Até aí, a opinião do ministro, sendo até declarado em um processo, não deveria acontecer, mas é algo que passa. Mas eu acho que a forma com que isso aconteceu, que não foi nada legal, e aí que me deixa preocupado. O comportamento dos ministros da Suprema Corte. Ele fez o seguinte comentário, dizendo assim, como se fosse um periquito verde, se referindo ao Luciano Hang. Eu sei, o Luciano Hang, ele realmente tem um comportamento caricato. É o jeito dele, né? Aquele negócio de terno verde, gravata amarela, particularmente não gosto, eu acho ridículo. Mas, minha opinião, ponto. Agora, o ministro do Supremo falar de um modo jocoso dessa forma... Na corte. Na corte é uma situação um tanto quanto complicada. E aí você junta outros comportamentos, como aquele inquérito lá que aconteceu na Itália, lá de uma suposta agressão, em que ele diz que o filho dele foi agredido. E aí você vê um relatório da polícia italiana completamente ao contrário. Aí a gente começa a pensar, poxa, será que ele está realmente julgando com isenção? Ou ele se tornou um agente político? Sabemos que o Supremo Tribunal Federal ele é uma corte política. Mas é esse o Brasil que a gente quer que caminhe para esse lado, né, de ter uma Suprema Corte que é uma extensão do Palácio do Planalto, do atual Palácio do Planalto. Porque daqui 4 anos ele muda, né? Quer dizer, esperamos que mude, né? E aí como é que fica? Se for algum inimigo político, essa pessoa vai ser perseguida? Pode ser até o próprio Bolsonaro, afinal de contas tá inelegível, ok. Só que no Brasil é tudo para sempre, mas só por enquanto. Então é assim que as coisas funcionam por aqui. Basta ver que o presidente Lula se tornou candidato e ele estava preso, né? Deveria estar preso até hoje. Essa que é a grande verdade. Aliás, e assim segue o Brasil. Doutor José, na esteira disso, né, dessa questão do quanto o STF tem protagonizado no sentido de ser um tribunal político. Saiu uma matéria, foi na Folha de São Paulo, dizendo que o presidente Luiz Inácio não tem pressa nenhuma de indicar o novo ministro do STF, porque já sabe que ali, como diz o popular, está tudo arredondado. Ou seja, ele tem maioria, ele sabe que o STF, a maioria vota com ele, então ele está tão tranquilo e confortável que nem há necessidade, nem está pensando agora na indicação do próximo ministro do STF. Tal é a posição de comodidade que ele sente em relação aos julgamentos do STF. É aquilo que eu falei, né? Ele quer fazer da Suprema Corte uma extensão do Palácio do Planalto para que tudo seja feito ao seu bel prazer. O que é lamentável. Eu acho que o Brasil, quando ele tem esse tipo de comportamento da Suprema Corte, a gente acaba se igualando com países lamentáveis como a Venezuela, que é a nossa vizinha aqui. Então é uma situação triste. A democracia lá ficou bem relativa agora. Sim. Para lá de relativa. Algumas prévias da oposição não poderam acontecer, tá uma loucura lá.
Estados Unidos abriu um pouquinho o espaço, né, para sanções, o pessoal já começou, daqui a pouco já fecha tudo É o de modus novo. operandi da democracia relativa, porque o que o Maduro está tentando fazer lá? Varrer, né, a oposição. E é bom Parece falar, que estamos vendo a mesma coisa aqui. E é bom falar que já houveram alguns alertas aí, inclusive da OCDE, sobre essa questão de punições sobre corrupção no Brasil. Ou seja, isso já está pegando mal internacionalmente, não é só aqui. A coisa já está ultrapassando as suas fronteiras. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que falou aí que achou vergonhoso o que foi feito com o primeiro-ministro de Portugal, etc. e tal, é melhor tomar cuidado com a falta de punição, porque o mundo está vendo. Lembrando que o STF tem que tomar um corpo, um tamanho e uma autonomia, e os poderes têm que ser harmônicos entre si. Cuidado, não alimente aquilo que pode se tornar um grande pesadelo para você, né? Exatamente.